Eu sou o pastor César Cavalcante, estou gravando esse vídeo para explicar para você por que eu me tornei pós-tribulacionista. Quando eu me converti, eu era da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus, a crença, que Jesus Cristo voltará antes da grande tribulação, uma crença muito mais, até mais espiritual, na minha opinião, porque Jesus pode voltar tipo agora, entende? E por que, estudando a Bíblia, enfim, por que que eu abandonei o pré-tribulacionismo e creio que Jesus voltará depois da grande tribulação. Muita gente me pergunta, para quem não sabe, eu tenho um programa que tem acho que 16, 17 anos no ar, de perguntas e respostas todos os dias. Hoje são 2 edições diárias, 2 horas por dia, respondendo perguntas de ouvintes. E uma das perguntas mais frequentes é essa: Jesus volta antes ou depois da grande tribulação? E, desculpa o fundo aí, vocês vão ouvir, temos em reforma aí, mas, e eu sempre explico, e tal, mas muita gente fala, não, pastor, mas e esse texto, mas é a Bíblia, mas a igreja, o pastor e tal, tudo mais. Então eu resolvi gravar um vídeo, mas veja só, eu vou dar aqui algumas razões, um pouco mais de meia dúzia de razões bíblicas, tá? Mas a ideia desse vídeo não é causar polêmica ou chamar para debate e tal. Se você quiser contestar esses pontos que eu vou deixar aqui, não tem problema algum, desde que você me chame então para uma conversa. Vem aqui, a gente senta juntos e a gente pode debater aí quanto tempo a gente tiver para entendermos melhor essa questão. Então, primeira razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo nunca disse na Bíblia que sua volta seria secreta. Esse é o primeiro ponto. Jesus nunca disse que a sua volta seria secreta. Mateus capítulo 24, versículo de número 30, quero mostrar aqui para você o próprio texto, Mateus capítulo 24, versículo de número 30. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte, vamos lá, Mateus 24, 30. Jesus diz o seguinte aqui nesse texto. Vamos lá. Peraí, Mateus 25, 24. Agora sim, Mateus 24, 30 diz o seguinte: então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens com poder e grande glória. E todos os povos da terra. Essa é a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Tá certo? O retorno de Cristo em glória. Tá? Então, a primeira coisa é que Jesus nunca disse que ele voltaria de uma forma secreta. Um outro texto, deixa eu pegar aqui outra Bíblia, um outro texto que eu posso trabalhar juntamente com esse, por exemplo, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que vai dizer mais ou menos, basicamente a mesma coisa, veja. E eis que vem com as nuvens. Tá? Esse aqui vem com as nuvens, é basicamente a volta de Cristo no arrebatamento lá nas nuvens e tudo mais. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal de que Jesus Cristo, a volta de Cristo, ela acontece depois da grande tribulação, e é um erro básico que os pré-tribulacionistas têm, de que a volta de Cristo ela é secreta. Jesus Cristo nunca disse em lugar nenhum da Bíblia que a sua volta seria secreta. Mas veja, em Mateus capítulo 24, versículo 44, vou colocar aqui agora numa versão digital da Bíblia, porque eu quero mostrar para você, fazer aqui uma rápida exegese, nada muito longo, mas em Mateus 24, versículo 44, porque, vamos lá, o pré-tribulacionista ele fala o seguinte: não, mas a Bíblia fala que Jesus vem como ladrão, e ladrão você não espera, tal, tudo mais. Então, vamos lá, em Mateus 24, 44, que é esse texto lá, que ele vem com, 43, mas se considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o texto aqui, a palavra hora significa nós não sabemos o momento da vinda de Cristo. Não é que o ladrão vem em secreto,
Entendeu? E aí não tem como saber, porque aí é uma prova de que a vinda de Cristo é secreta. Não, o que Jesus está falando aqui é que a vinda dele é como um ladrão que vai arrombar a porta, que vai chegar estrondando com tudo, mas você não sabe a hora que ele vai chegar. Então, a questão da volta secreta de Cristo foi um problema para mim, e quando eu percebi que Jesus nunca disse que ia voltar em secreto, essa é uma razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Razão número 2, coloca aí, número 2. A Bíblia diz que a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja só acontecerá depois da revelação do anticristo. Vamos lá. A Bíblia diz que a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja só acontecerão depois da revelação do anticristo. Para isso, eu te convido a ler comigo o texto da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vem comigo aqui no texto, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos lá, Filipenses, Colossenses, vamos lá, Tessalonicenses, capítulo de número 2, diz assim, presta atenção. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, ou por epístola, como se viesse de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes... O que não será assim? Vamos lá. A volta de Cristo, a vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. A volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Ninguém de maneira alguma vos engane. Não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Agora veja, muita gente fala assim, não pastor, mas aí é no começo da grande tribulação. Não é. O pré-tribulacionista, ele acredita que quando Jesus arrebata a igreja, fica um tal do governo mundial durante 3 anos e meio, e no fim de 3 anos e meio é que vai ser revelado que aquele é o anticristo. Agora vamos continuar lendo aqui para você ter uma ideia. Não será assim, sem que antes aconteça, venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. A palavra manifestar aqui, essa palavra manifestar no texto grego, é que é o X da questão. Por quê? Vou continuar lendo o texto. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas que eu dizia quando ele estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém para que o próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da iniquidade da injustiça opera somente a um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Quer dizer, então a revelação do anticristo, o anticristo primeiro é revelado para depois a igreja de Cristo ser arrebatada. Então fica muito claro no texto que primeiro a Bíblia diz que o iníquo vai ser revelado para depois, então primeiro é o anticristo e depois vem o arrebatamento da igreja. E o texto termina lá no versículo 15 falando da perseverança dos salvos. Portanto, irmãos, estai firmes e tal, tudo mais, tá? Terceira razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista é porque essa é muito simples, muito rápida. Não existe nenhum texto na Bíblia que divide a volta de Jesus em 2 eventos diferentes. O pré-tribulacionista, ele precisa acreditar que Jesus vai voltar 2 vezes. Um de maneira secreta e outro de maneira pública. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Imagina que eu digo para você o seguinte, eu vou na sua casa, você mora lá no interior, eu vou até a sua casa para buscar, sei lá, seu filho para estudar. Aí eu busco o seu filho. E aí daqui 7 anos, agora é 2020, em 2027, eu volto lá com o seu filho. Quantas vezes eu fui à sua casa? 2. É uma questão lógica, meu Deus do céu. Mas o pré-tribulacionista, ele entende o seguinte, não, Jesus vai vir uma única vez, por quê? Jesus não disse que vai voltar 2 vezes, ele só disse que vai voltar uma vez. Então o pré-tribulacionista precisa dizer o seguinte, Jesus volta uma vez, mas em 2 etapas, em duas... deixa eu lembrar. Do jeito que o pré-tribulacionista fala. É uma vinda em 2 fases. Em 2 fases. A primeira fase é secreta, a segunda fase é pública. Mas a Bíblia não diz isso em lugar nenhum das Escrituras.
quarta razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse que a sua volta seria depois da grande tribulação. Vem comigo, Mateus capítulo 24, versículo de número 29. Mateus 24, versículo de número 29, e leia comigo esse texto. Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo de número 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entende? Então, capítulo 24, versículo 29 e 30, e logo depois da tribulação ou aflição, que é a mesma palavra no texto grego, é só pesquisar, tá? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos verão. Então, a quarta razão é que Jesus Cristo disse que ele volta depois da grande tribulação. Aí o pessoal fala assim, não, pastor, mas essa tribulação aqui, ela é lá do ano 70. Então, mas vamos lá, o sol escureceu no ano 70? As estrelas caíram do céu no ano 70? Os eventos cósmicos aqui aconteceram no ano 70? Não. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação que nunca houve e que nunca haverá na Terra, desde que Deus criou o homem. Então é a grande tribulação. E a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que ele volta depois da grande tribulação. Ele volta. Quinta razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação. Mesmo texto, vamos lá. Capítulo 24, versículo 29. Depois da aflição, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Segue lendo o texto. E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora se liga no 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos. Então, volta de Cristo nas nuvens, arrebatamento da igreja. Quem são os escolhidos? Dos quatro ventos da terra. Então, de uma a outra extremidade irão para o céu. Então, quinta razão, Jesus Cristo disse que o arrebatamento da igreja seria depois da grande tribulação. Sexta razão, na última taça da ira de Deus, Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Claro, acho que quase ninguém faz uma leitura linear disso, né? Você precisa interpretar o texto, enfim, não é o assunto aqui. Mas a última taça ou o último cálice, dependendo da sua versão, a Bíblia diz que as montanhas seriam aplainadas. Quer dizer, na última taça, a Bíblia diz que as montanhas seriam aplainadas. Deixa eu explicar isso e o que isso tem a ver com Cristo. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 17. E aconteceu que o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e o santuário projetou-se uma voz grave que vinha do trono, que se exclamava, está consumado. Imediatamente correram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadoras proporções quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a Terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades, as nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, que fez beber o cálice do vinho, e todas as ilhas, se liga no versículo 20, e todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Presta atenção. Pastor, o que tem a ver essas montanhas sendo aplainadas? É que lá em Isaías, capítulo 40, versículo de número 3, existe uma profecia da chegada do Messias. E nessa chegada do Messias, capítulo 40, versículo 3, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo as veredas para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, será aplainado aqui, E tudo que é torcido se endireitará e o que é áspero se aplainará. Esse texto ele tem 2 cumprimentos. Um em João capítulo 3, a voz que clama no deserto é João, e outro em Apocalipse 16. A voz ali é do anjo, o som é de trombeta e os montes todos são aplainados para a chegada de Jesus. 7ª razão, para esse vídeo não ficar muito longo, pela qual eu deixei de ser
pré-tribulacionista. Então eu sempre fui pré-tribulacionista, tal, mas eu deixei de ser lendo melhor a Bíblia, percebendo essas questões. Sétima razão. O quinto selo mostra salvos que foram mortos durante a grande tribulação. Vem comigo em Apocalipse, capítulo de número 6, versículo de número 9, e você vai perceber essa verdade. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz: até quando o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses caras foram mortos por causa do amor da palavra e o amor à palavra de Deus, provavelmente dentro do período da tribulação que está acontecendo aqui. Então esse pessoal morreu durante a grande tribulação. Oitava razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Deus permitiu ao dragão, lá em Apocalipse capítulo 13, lutar contra os santos que estavam na grande tribulação e vencê-los. É muito interessante esse texto. Apocalipse capítulo 13, vem comigo aqui na Bíblia, versículo de número 7. Apocalipse 13, versículo de número 7. Olhei, bem, a besta que sobe do mar, tal, fala ali sobre essa besta. Vamos lá. E foi-lhe permitido, só um pouquinho antes, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar contra o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Essa besta fala blasfêmias sobre Deus. Versículo 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quem são os santos? Quem são os santos? É o pessoal que não foi arrebatado. Não, eles não têm nada de santos. Então, qual é a razão? Essa é a oitava, né? Oitava razão. Deus permitiu ao dragão, a besta lá, fazer guerra contra os santos e vencê-los. Quer dizer, esse pessoal foi morto, dando testemunho de Cristo, e Deus permitiu que eles morressem na batalha dentro da grande tribulação. Deu-lhe poder sobre toda a tribo, Deus deu poder para o dragão, toda tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Entendeu? Então, essa é a oitava razão pela qual eu deixei de ser pré-tribulacionista. Nona razão, e a gente vai terminando aqui, vou terminar em 10 ou 11, sei lá. A igreja da grande tribulação recebe um lugar privilegiado no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, eu já mostrei o capítulo 6, né, pessoas que foram mortas na grande tribulação, mas aqui no capítulo 7, versículo de número 9, diz assim, ó: depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais se prostraram diante do trono, dizendo amém, louvor. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está assentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e os seguirá, e os servirá de guia para a fonte das águas. Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Agora veja só. Esses caras, esse pessoal de toda tribo, língua, povo e nação, eles estão diante de Deus num lugar de privilégio, eles estão diante do Cordeiro e o Cordeiro se assegurará que eles nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Eu vou inferir aqui, parece que na grande tribulação eles passaram fome e sede. Por quê? Porque não aceitaram o sinal da besta. E quem não aceita o sinal da besta não pode vender, não pode comprar. E Deus, aliás, Cristo, o Filho, ele se assegura que eles nunca mais terão fome, que eles nunca mais terão sede. Existe um tipo de privilégio
para a geração que passa pela grande tribulação, professando o nome de Cristo, que tem o seu nome escrito na testa, que não aceita a marca da besta. Então, a igreja passa pela grande tribulação, alguns morrem na grande tribulação, Deus permite que alguns morrem, Deus permite um certo êxito do dragão contra eles, tá certo? Faz parte do plano da salvação, e essa igreja arrebatada recebe um lugar de destaque diante do trono do Cordeiro. Última ou penúltima, Jesus disse que os escolhidos estariam na grande tribulação. Jesus Cristo disse, com todas as letras, que os escolhidos estariam na terra, no meio da grande tribulação. Para isso, vamos ler Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Vamos lá. Cadê? 24, versículo 22. Porque haverá, 21, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Isso aqui não é o ano 70, gente. Não é o ano 70. É uma tribulação que nunca houve nem nunca vai haver. Essa é a grande tribulação. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Os escolhidos estão dentro da grande tribulação, tá? Última razão, era para ser 10, mas virou 11, né? Última razão pela qual eu me tornei pós-tribulacionista. O arrebatamento e a ressurreição de Jesus acontecem ao soar da última trombeta. O último texto que eu apresento para vocês é Coríntios capítulo 15, versículo 51. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim, eis é que vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, no abrir e fechar de olhos. Ele está dizendo, nem todo mundo vai morrer, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. A transformação é na hora do arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mortos ressuscitando, ressurreição. Vivos sendo transformados. A glorificação do corpo, que é o arrebatamento da igreja. Só tem uma questão. Aqui, ó, dá uma olhada aqui. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Existe uma série de 7 trombetas na Bíblia, e a Bíblia diz que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos acontecerá apenas na última trombeta, tá certo? Gente, eu vou finalizar por aqui esse vídeo. Não quero aqui propor um debate, né? Mas se alguém quiser ser contencioso, se alguém quiser conversar a respeito comigo, que seja presencial, a gente senta numa mesa, eu posso transmitir isso pelo YouTube, não tem problema nenhum, e vamos pensar a respeito da volta de Cristo, pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. Eu apresentei 11 razões pelas quais eu deixei de ser pré-tribulacionista e passei a entender que, na verdade, a igreja atravessará a grande tribulação. Tá certo? Espero ter contribuído, chamado você para pensar um pouco. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Thank you.